Finalmente, novidade no mercado de ETFs do Brasil, NTNF11, Tesouro Prefixado, com cupom aí, ó, que paga os dividendos, ou então essas distribuições semestralmente. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que é Reduta Capital Wealth e eu não temos ligação com nenhum banco, gestor ou corretor, então já comenta pra mim qual que é o seu ETF de renda fixa preferido. Hoje vamos falar do NTNF da Invest, lançamento super recente, que é uma inovação aqui no mercado nacional. A grande proposta aqui do NTNF11 é justamente dar exposição ao Tesouro Prefixado, títulos públicos aqui do Brasil, com cupom. Vai fazer ali um pagamento de cupons ao longo dos anos aí, tá bom? Então, só para você que não sabe ainda, vou lhe dar uma dica. Aqui é a dica que eu usei para passar na prova do CNPI, para você nunca mais esquecer. Isso foi um macete que eu inventei, talvez já tinham inventado antes, mas enfim, eu consegui decorar assim, né? Se você quer saber como é que é o nome dos títulos, né? Então aqui tem os prefixados, aqui tem os IPCA+, né? Aí você tem que decorar o nome de cada um desses títulos. Aí tem a NTNF e também tem a NTNB. Aí como é que eu faço para lembrar qual que é a prefixada e qual que é a IPCA, né? Bom, o F, ele vem de fixado e o B, ele vai lembrar de híbrido. Aí você sabe, entendeu? Uma é prefixada, a outra é híbrida, que é IPCA+, tá bom? Agora, se você não quer saber nada disso, vamos ao assunto do vídeo especificamente, né? Já comenta de novo qual que é o seu ETF de renda fixa preferido aqui do Brasil, tá? NTNF11, uma metodologia bem tranquila de se entender. Você vai ter ali uma exposição a essas NTNFs, essas emissões aí do governo, esses títulos do governo que justamente pegam os títulos prefixados, tá bom? Você tem esse índice chamado índice B3, Tesouro Prefixado Juros, com rebalanceamento mensal, bem importante, distribuição de proventos semestral, muito importante também, e tem essa taxinha de administração 0,35% ao ano, tá bom? Então você tem ali exclusivamente as NTNFs emitidas pelo Tesouro Nacional, você tem o chamado risco soberano, são aqueles títulos mais seguros, e você justamente tem uma remuneração prefixada com pagamentos de cupons semestrais, tá? A partir de R$50, você vai ter uma carteira com vários títulos prefixados e vai ter ali algumas regras objetivas com rebalanceamento mensal para que uma alocação dinâmica seja realizada, tá? Então o resumo desse carinha aqui é o seguinte: a gente já tem várias opções aqui no mercado brasileiro de ETFs prefixados, né? Alguns são de índice, alguns são de títulos específicos, se eu não me engano. Eu olho pouco o mercado prefixado, é um negocinho um pouquinho mais complicado assim de você ficar mais atento assim no médio e longo prazo, na minha opinião. Mas aqui é uma inovação para o mercado brasileiro porque ele está fazendo o pagamento dos cupons semestrais, né? Então aqui eles trazem também a própria comparação, né, com o CDI, que vai depender muito das janelas, né? Depende muito das condições das taxas de juros, mas você tem aqui essa forma para dar uma analisada, tá bom? Então aqui só para você que nunca ouviu falar o que é uma NTNF, é um título público federal lá do Tesouro Nacional com remuneração pré-fixada. Aí você vai comprar, você vai travar a sua rentabilidade com uma remuneração pré-fixada, não vai oscilar a taxa. CDI, a taxa oscila, IPCA+, a taxa oscila, pré-fixado não, que aquele que você comprar é o combinado, né? Taxa oscila não, né? Esse não foi um termo muito bom. Digamos assim que quando é CDI e quando é IPCA+, você tem um componente da taxa que ela é pós-fixada, que ela pode variar ali conforme o tempo, sem que você saiba qual vai ser. Mas no caso aqui do pré-fixado, você simplesmente compra uma taxa ali que é combinada e não tem muita conversa, tá bom? Como é que funciona? O Tesouro Nacional emite esses títulos, aí o investidor consegue fazer ali a compra dos títulos, receber esses cupons semestrais e segurar até o vencimento, e você ganha ali essa taxa pré-definida na hora da compra, independente da variação do CDI. Foi isso que eu tentei dizer, mas eles resumiram aqui de forma bem mais clara aqui, né? Aqui tem um resumão, então, Tesouro Nacional, rentabilidade pré-fixada e cupom de 10% ao ano semestralmente. Aqui eu vou deixar um adendo bem importante, tá? Inclusive, deixar um abraço pra galera da Investo, que sempre me ajuda a tirar as minhas dúvidas sobre os produtos deles, fazem aqui as apresentações mais claras possíveis. Eles comentaram comigo que essa apresentação vai ter uma pequena modificação, porque não é exatamente 10% ao ano, tá? Isso é, digamos assim, uma aproximação, né? Vamos arredondar aqui, é tipo 4,88 por semestre. Então não vai dar exatamente 10%. Em breve eles falaram que vão mudar isso aqui. Claro, vocês podem entrar em contato diretamente com eles para dúvidas mais específicas, tá? Mas aqui é quase 10%, tá bom? Então não é exatamente 10, mas é quase 10, tá? E aí é feito o pagamento semestralmente, seguindo ali as datas que o Tesouro Nacional faz a distribuição. Então, porque a gente olha aqui na tabelinha do Tesouro Direto, eu confesso que nunca comprei NTNF, não sou o maior fã de investir ali pelos métodos convencionais para recebimento de cupons, porque tem imposto de renda que começa com alíquota bem alta, né? Mas aqui o resumão é: em janeiro tem um pagamento e aqui também em julho, tá? Segundo o calendário aqui. E pelo que o pessoal da Invest falou também, não é exatamente no dia que o ETF paga, né? Tem que sempre lembrar que quando o Tesouro paga, daí vai para a conta do ETF, daí tem que provisionar ali alguns custos, rateios e divisões, aí depois é distribuído aos cotistas. Parece que é em torno de 5 a 10 dias mais ou menos a distribuição após o Tesouro distribuir, tá? Então o ETF
ETF, leva alguns diazinhos, logo depois o Tesouro faz a distribuição, tá bom? E aqui a gente entra na parte talvez mais importante da metodologia, porque diferente de um ETF convencional de pré-fixados que só paga cupons semestrais, ou então que compra só uma cesta que vai, enfim, se reciclando ao longo do tempo, aqui eles trouxeram uma metodologia bem diferente e bem fora do comum, tá? Aqui é o que eles chamam de alocação dinâmica. Inclusive, esse ETF ele tem a parceria da Investo com a V8 Capital. Eles já têm um outro ETF de letras financeiras, se eu não me engano, juntos. E aí eles têm essa alocação dinâmica, que é uma forma um pouquinho diferente de você fazer o acesso a esses títulos, tá? Então, como é que funciona? Tem lá uma composição de várias NTNFs que vão compor o índice, né? Esse universo investível de títulos públicos, e tem essa ponderação dinâmica, baseada na inclinação da curva de juros e na relação de taxa e duration dos títulos elegíveis, e faz um rebalanceamento mensal para sempre tomar muito cuidado com aquele famoso prazo médio de repactuação. Esses dias até alguém perguntou, algumas pessoas comentaram num outro vídeo meu. Obrigado pelos comentários, galera. Eu adoro quando vocês comentam, quando vocês fazem dúvidas, fazem perguntas, ou então quando xingam e reclamam também. Eu adoro todos os comentários. E aí perguntaram o seguinte: pô, Anthony, esses ETFs não estão com a duration menor que 2 anos, eles não podem se desenquadrar do imposto de renda de 15%? E aí foi bem interessante. Eu não lembro quais eram os ETFs que comentaram, tá? Mas eu lembro que comentaram isso. E aí eu falei o seguinte, ó, a duration não necessariamente é o prazo médio de repactuação, porque quando tem pagamento de cupons lá no meio daquele índice, isso já muda na duration, tá? Então, o grande foco aqui para nós grande não, né? Mas tem 2 focos. Primeiro, os índices precisam ser construídos de forma que eles fiquem na alíquota de 15%. Isso aqui, cara, toda gestora de ETF sabe, tá? Com exceção ali daqueles ETFs que é 100% CDI, cara, todos os outros eles fazem para ser 15%. Ninguém tá fazendo ETF para ter alíquota ruim, né? E aí o segundo ponto é a duration, que é daí de fato quanto você tem de volatilidade, que a gente vai falar daqui. Então, nesse caso, eles também olham muito para essa questão, tanto da duration quanto do prazo médio de repactuação, mesmo que eles precisam fazer aqui esse rebalanceamento mensal, né? Justamente para garantir essa boa alíquota de 15%, tá? E aqui o resumão da metodologia deles é tipo o seguinte. Bom, como é que eles fazem essa definição no índice, né? Porque você tem lá várias NTNFs que você pode fazer a compra para compor a carteira do ETF, né? Isso é o universo investível desses títulos aí de renda fixa. Mas você vai comprar mais de quanto? Mais da primeira, mais da segunda, mais da longa, da curta? E aqui eles têm uma metodologia de alocação dinâmica que faz o seguinte: eles pegam a inclinação, eles chamaram de inclinação, né? Eu não sei se esse aqui é o termo ideal, mas você faz ali uma conta matemática e tira dos juros longos menos os juros curtos, e essa diferença que der é o quanto você vai ter de alocação lá dentro do ETF, né? Lá dentro do índice, tá? Então olha só que interessante. Você tem então vários títulos públicos curtos, que é de 0 a 4 anos pela classificação da metodologia deles, e tem os títulos que eles chamaram de longo, que são os de acima 6,5 anos, tá? E aí você tá pegando os longos e tá diminuindo dos curtos. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, isso aqui é da Ambima, né? Não é exatamente essa a curva de juros pré-fixado, tá? Não é exatamente isso aqui, mas isso aqui vai dar para ilustrar muito bem o conceito, pelo menos para você entender a lógica da formação do índice, tá? Então aqui a gente tem a chamada ponta curta, perdão, da taxa de juros aqui pré-fixada, né? Então tem 252 dias, 1 ano e assim por diante. E aqui a gente tem a curva longa, né? Os títulos mais longos lá de 5, 10, até mais anos, dependendo ali dos tipos de título que você vai comprar, tá bom? Então eles vão pegar esses aqui e fazer uma subtração desses aqui, de forma que se a subtração, né, se a diferença, ou seja, se a inclinação, ela tá muito grande, nesse caso aqui, né, ela dá mais de 3 pontos percentuais, então eles vão dar um foco bem grande na alocação de títulos pré-fixados de longo prazo. Se a diferença entre a curta e a longa for pequena, ou então, talvez até negativa aqui também, né, meio difícil, mas beleza. Se você tiver uma diferença muito pequena, ou seja, pô, aqui é 13,7 e aqui no final é, sei lá, 14,8, mas você tem que pegar sempre as médias, né? Sei lá, deu 0,5, por exemplo, a diferença entre os dois aqui, né? Você vai ter grande parte da carteira sendo curta aqui, né? Justamente, grande parte da carteira sendo curta. E aí tem várias formas de analisar isso aqui, tô dando um resumo do resumo, porque a ideia é que se a diferença entre os dois, ela está muito grande, indiretamente ali, o ETF vai olhar com mais carinho para os títulos longos, tá? Então, se a curva aqui está muito inclinada, se os pré-fixados de longo prazo estão muito altos comparados com o de curto prazo, ele vai comprar muito mais os longos, porque provavelmente, é uma suposição, os de curto prazo vão subir, e nessa subida é onde tem marcação ao mercado que pode dar uma balançada ali no índice, tá? Tem várias formas de fazer essa análise, tô dando um resumão, mas isso aqui é só para quem deixou o like e se inscreveu no canal, porque isso é importantíssimo. E eles mostram aqui como a carteira vai mudando
durante aqui esses diferentes cenários que as curvas de juros vão se mexendo, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, mexe toda hora, tá? Essas curvas de juros, isso aqui eu tô trazendo pré-fixado aqui, zero cupom, tem o IPCA, tem também a outra, né, que é os contratos futuros, que é a mais famosa também, enfim, depende de um montão de coisa, mas eles mostram aqui como essa carteira ela vai mudando ao longo do tempo. Então ela pode estar mista aqui em cenários que aquela inclinação, né, de longo versus curto não é tão alto, que aqui, por exemplo, em 2018, tiveram vários momentos que ela estava mista, meio a meio curta, meio longa e assim por diante. Depois ficou por muito tempo bem focada em curto. Por quê? Porque daí a diferença não era tão grande assim. Depois, aqui em 2020, né, teve um período grande aqui que ela ficou bem pesada em vértices longos, porque daí a inclinação estava bem maior. E aí depois, até recentemente, né, a gente tem praticamente tudo aqui bem focado no vértice mais curto, tá? Vértice mais curto, entre aspas, tem ali toda uma média das metodologias, né? Pode ser que seja e pode ser que tenha um pouquinho de longa, ou então pode ser que seja 100% curto. Aí vai depender das condições de mercado, né? E eles mostram aqui alguns exemplos. Em 2020, olha só, a inclinação chegou a 3, a carteira migrou 100% para o vértice longo, capturando o rally da queda de juros na pandemia. Ou seja, você ficou muito posicionado também em curva longa, né? E quando as taxas de juros caíram, as taxas dos pré-fixados também caíram, geralmente até cai antes, e aí você pega a marcação a mercado. Isso tudo de forma sistemática, né? É como se tivesse uma fórmula quantitativa para você meio que pegar essas variações, esses fechamentos de curva que o mercado fala. Depois de 21 a 24, a gente tem então um aperto monetário, a alta da Selic achatou a curva e aí ele ficou todo posicionado em vértices mais curtos, então você não sentiu tanto aquela marcação a mercado porque a duration ficou mais baixa, né? Reduzindo a exposição à duration, você não sentiu a marcação a mercado sangrando a carteira violentamente, como se você tivesse só posicionado nos vértices longos. E aqui a gente tem justamente a diferença daquelas questões de como a duration se comporta em relação aqui ao tempo, né? Ela não é totalmente fixa, como o índice ele tem ali esse rebalanceamento mensal, a duration vai variando bastante, né? E aqui dá para ver muito bem a diferença de como esse ETF vai se comportar nesses cenários diferentes. Então, ele pode assumir, duration de 2,1 anos e também ele pode assumir assim aqui essa duration de 7 anos. Então, quando tá com essa duration de 2 anos, ele fica ali bem mais estável, né? Ele se mexe muito menos, mas quando ele tá com 7 anos, ele é muito mais volátil, ele vai trazer muito mais oscilação para a carteira. Eu fiz um vídeo, vou deixar recomendado aqui no final desse aqui, dos ETFs do concorrente lá no Asset, que eles têm uma proposta totalmente diferente, que a duration é constante. Aqui não, aqui você fica exposto justamente a essas oscilações do mercado, que é a metodologia que eles dizem aqui ser interessante para você pegar esses diferenciais e fechamentos de curva, né? Tudo isso recebendo ali os proventos semestrais, que é a grande proposta desse ETF, eu diria, né? Bom, quando é que esse ETF, essa metodologia vão melhor aí do que o IRFM, que é uma outra metodologia muito conhecida dos pré-fixados? Ele vai melhor quando a curva íngreme e quando os juros estão em queda. Daí ele geralmente vai estar com aquela carteira muito pesada em longo prazo, vai pegar mais a marcação a mercado. Quando é que ele vai pior? Quando a alta de juros acontece mesmo quando ele estava com uma alta duration ali, talvez pegou o mercado de surpresa. Daí ele vai pior do que o IRFM, e aí quando ele é mais curtinho, tem a duration menor, ele vai sofrer menos a marcação a mercado. Então aqui eles fazem um pouquinho da comparação do ETF deles, o Tesouro Direto e o Fundo Ativo de Renda Fixa. Esse aqui eu nem gosto de analisar, eu acho que é super saudável eles colocarem aqui no PDF, né? Show de bola, excelente. Mas aqui a grande dúvida que o investidor sempre tem é isso aqui, né? O ETF versus o Tesouro Direto diretamente. Tesouro Direto. Então, você tem aqui uma carteira pronta versus escolher um vencimento a vencimento. Aqui no Tesouro Direto, eu até tinha aberto. Cara, eu fechei. Olha lá, abri de novo. Então, tem aqui um pré-fixado 2032 e o pré-fixado 2037 com pagamento de juros, né? Que acaba sendo o principal concorrente, vamos dizer assim, porque a pessoa que está comprando esse ETF aqui, né, que está interessada nesse tipo de produto, ela está comprando muito por conta dos cupons semestrais, tá? Assim, a metodologia é interessante, tá? Mas se você não vai precisar dos cupons, você vai ficar pagando imposto de renda nos cupons. Então, assim, não faz muito sentido. Eu vou fazer esses comentários no final também. Mas beleza. Então, você tem uma carteira versus escolher um título específico. Aqui até que é de longo prazo, né? 2037 ali, não vence tão rápido assim, mas você tem que expor a um específico. Faz ali esses ajustes sistemáticos, você não faz nada quando é Tesouro Direto. Não tem come cotas em nenhum dos casos. Tributação 15% sobre o lucro e também sobre o cupom, tudo recolhido automaticamente. E aqui tem uma diferença em relação ao Tesouro Direto, né? Você tem ali o IR é regressivo, começa em 22,5 e depois cai para 15, né? Tanto sobre o ganho e cupom. E aqui a liquidez é bem alta também nos dois casos ali, você pega um diazinho na média, bem tranquilo. Também diria ali que tem uma vantagem dos ETFs de renda fixa, todos eles, né? Não só esse aqui, que é quando, vamos lá, né? Quando o Tesouro Direto vence, você é obrigado a pagar imposto no vencimento dele, né? Que no 2037. Nesse caso aqui, assim como todos os outros, a carteira ela fica girando em
infinitamente. Aí você tem que refletir se você quer que naquela data o ETF vença realmente ou se você quer continuar posicionado. Aí vai depender muito de cada caso, né? Porque esse aqui é um pré-fixado, ele pode assumir durations muito altas em momentos que você já tá com mais idade. Aí você tem que fazer uma análise geral de toda a carteira, né? Cara, sempre tem que analisar toda a carteira, mas esse aqui eu diria que é um pouco mais importante ainda, né? Você não tem muita margem para errar, na minha opinião, com os pré-fixados. Inclusive com tesouro direto, tá? Eu sempre falo isso. Se você, cara, pô, Anthony, eu errei um pouco ali nos IPCA+, errei a mão, né? Cara, não é tão prejudicial assim, geralmente. O erro não custa muito caro, porque tem uma parcela que é a pós-fixada, né? Que é o IPCA. Nos pré-fixados, não. Se você faz bobeira ali, se você erra a mão, tá com a carteira muito balanceada, daí o erro pode sair bem mais caro, tá? E aí o resumão do resumão, acesso a títulos soberanos pré-fixados, alocação dinâmica na curva de juros, uma metodologia. Cara, eu tentei explicar da forma mais simples possível, tá, galera? Se fosse um curso de mestrado pro mercado financeiro, eu teria que trazer muitos conceitos. Nem eu sei se eu sei todos eles, mas você entendeu que a grande questão é a diferença entre os vértices da curva. Quanto mais inclinado, mais volátil vai ser. Quanto menos inclinado, menos volátil ele vai ser. Aí você tem então uma taxa pré-fixada em um único ticker, baixo custo eficiência, R$50 para começar a cota e assim por diante, tá? Trazem aqui mais algumas informaçõezinhas e você tem então o resumo do resumo aqui desses caras, né? Não tem exposição cambial, taxa de administração global, perdão, 0,35%, rebalanceia mensal e o imposto aqui 15% sobre ganho de capital e também sobre os, cara, vamos chamar de cupons, né? Não é dividendos, né? É os cupons ali da renda fixa, né? Aqui eu vou deixar só uma única sugestão amigável para Invest. Eu sei que não é fácil, galera. A gente pede, né? Tô até vendo se não tá aqui, não tô falando bobagem, mas isso aqui é uma coisa muito legal que os concorrentes de vocês têm, alguns, né? Que é deixar bem explícita qual a taxa média que tá negociando agora nesse ETF aqui. Assim, eu gosto de ver assim direto no site da gestora, né? Eu sei que aqui a gente pede o que a gente quer, né? Mas seria legal pro investidor abrir, pô, o NTNF hoje ele está negociando uma taxa de 14,5% no pré-fixado. Sei lá, alguma coisa assim em algum lugar. Também não sei como funciona essa parte de TI, mas aí a gente pede e as gestoras avaliam, né? Bom, então eu quero saber de você, né? Gostou ou não gostou do NTNF 11? Faz sentido, não faz sentido? Eu vou dar minha opinião aqui. Primeiro passo, né? Cara, hoje eu tô 100% patrocinado pela Resulta Capital. Show demais. Primeira coisa, acho que é muito legal porque eles lançaram um produto novo que não tinha no mercado brasileiro ainda. Não tinha ETF pré-fixado com distribuição de cupom. Isso é muito legal. Deixar aqui o agradecimento porque isso de fato contribui com a evolução do mercado. Ninguém quer mais ETFs do que já tem, né? A gente sabe que todo mundo vai lançar os repetecos, mas é sempre bom ver coisas novas, é sempre bom inovar. Então acho que em relação a isso, show de bola. Depois, esse aqui é um ETF que tem ali o pagamento dos cupons. Então, para mim, pelo menos, né, ele é um público-alvo muito específico. É o público que busca renda passiva. É um público que tem um tipo de patrimônio, um tipo de perfil, um tipo de carteira. Você tem ali uma taxa de administração que é um pouquinho mais alta que a do Tesouro, mas você tem algumas vantagens tributárias, tá? E aí você tem que medir e pesar para ver o quanto isso impacta ou não no resultado da sua carteira, também de acordo com o seu patrimônio e os percentuais que você coloca ali. Fora isso também a gente tem a metodologia que faz essa alocação dinâmica entre títulos longos e títulos curtos. Cara, de novo, eu tentei me esforçar ao máximo para explicar de forma clara, mas sendo simples. Eu tô tentando ser o mais simples possível e não falar tanto economês. Então, se você acredita nessa metodologia, em ficar mais pesado em vértices longos, de acordo com a inclinação da curva, e menos pesado, né? Ou então, mais pesado em curto, quando o mercado tá mais estável ou equilibrado nessa questão de taxa de juros, daí essa alocação dinâmica pode te beneficiar. A vantagem é que o rebalanceamento é mensal, então é muito difícil disso aqui se desenquadrar dos 15% de imposto de renda, é muito difícil a metodologia fugir muito, né? Comprou muito longo e nunca rebalanceou. Cara, ele é todo mês, entendeu? É todo mês. Por isso também que a taxa de administração é um pouquinho mais alta, né? Eles têm que ficar fazendo isso. E você tem a vantagem e o benefício do giro interno dos ETFs não ficar pagando imposto de renda na hora que eles giram a carteira. Então, se isso é relevante para você no médio e longo prazo, pode ser mais importante do que a taxa de administração. Um outro ponto é que essa taxa ela deve cair com o passar dos anos, né? A gente torce sempre e incentiva sempre os concorrentes a lançarem produtos ou parecidos ou, enfim, né, numa pegada similar para as taxas irem caindo. A gente torce para isso. E claro, se você quer saber muito mais sobre como analisar os ETFs e encontrar os ETFs certos para sua carteira, dá uma olhadinha justamente aqui nesse QR Code no link da descrição para saber mais sobre o nosso treinamento super acessível, super prático. A gente fala sobre renda fixa, renda variável e assim por diante. Comenta-me o que você achou do NTNF11, se gostou, se não gostou. E para quem quer saber mais sobre os ETFs concorrentes que tem a duration fixa, vou te mostrar nesse vídeo aqui sobre os ETFs da no Asset, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.